Cássio Campos Vasconcelos nasceu em São Paulo no ano de 1965. Sua trajetória fotográfica iniciou muito cedo, aos 15 anos de idade. Foi por um acaso, numa viagem um final de semana com os pais. Começou a fotografar a partir dali e não parou até hoje. Quando estava no colegial, já se dedicava à fotografia, participando de exposição já naquela época bem cedo. Começou muito intensamente. Na década de 80, muito jovem, com mais ou menos 20 anos, começou a trabalhar como freelancer para jornalismo na revista Isto É. E depois, em 1988, trabalhou na Folha de São Paulo, onde ficou quase um ano e aprendeu muito. Cássio foi diversificando. Morou fora do Brasil, em Paris, nos anos de 1989 e 1990, onde era correspondente para a Folha de São Paulo e editora Abril. Nos anos 90, Cássio volta para o Brasil e começa a trabalhar com publicidade, mas, paralelo a isso, sempre desenvolveu seu trabalho pessoal desde o início. Os trabalhos de Cássio Vasconcelos já foram exibidos mais de 200 vezes em 20 países, e ele integra o seleto grupo do livro The World Atlas of Street Photography. Sobre a composição dos planos e as temáticas utilizadas, dos traços que o fotógrafo compõe, ou seja, que compõe a sua identidade como fotógrafo, o fotógrafo não faz nenhuma imagem pensando. Assim, os temas vão aparecendo conforme ele vai tendo experiência de vida, vendo coisas ao seu redor. Cada série que ele tem no site é muito diferente uma da outra, e ao mesmo tempo elas se conversam, mas, esteticamente, nem parecem que são fotos do mesmo fotógrafo. Na série Paisagens Marinhas, é uma colagem de negativos. São imagens de peixes, fundo do mar, navios, imagens com interferência na revelação. Noturno São Paulo, que foi um trabalho feito com a máquina Polaroid à noite. Coletivos, que são construções. Viagens pitorescas pelo Brasil, que são fotos de florestas. Cada série tem uma estética muito própria. Uma estética para cada trabalho, nenhuma técnica. Um trabalho pelo instinto sensitivo, que segue a intuição e desenvolve técnicas que, na verdade, passam o sentimento que o fotógrafo quer que a imagem passe. Por isso, cada uma tem um caminho muito próprio. Sobre o campo de atuação, hoje em dia, o Cássio Vasconcelos atua com a fotografia autoral. É o que se dedica integralmente. Ele não faz mais publicidade e nem jornalismo. É representado pela Galeria Nara Rosales, que fica em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova York e em Paris. O foco do fotógrafo agora são trabalhos que vão ser expostos em galerias ou museus e em seus livros. Cássio Vasconcelos tem de 8 a 9 livros publicados e mais alguns que serão lançados ainda este ano. Sobre os elementos que prioriza para a comunicação visual, para ele depende muito do que vai fotografar. Mas ele gosta bastante da temática urbana, sempre presente em seus trabalhos. Viagens pitorescas pelo Brasil e Vias e Faunas são trabalhos que falam da natureza e das florestas brasileiras. O fotógrafo gosta bastante. Outro destaque dele são as fotografias aéreas, que têm um amplo espectro. Ou seja, Cássio Vasconcelos tem um trabalho bem diversificado. E em entrevista para o nosso grupo, o fotógrafo descreveu da seguinte forma: sobre droids e faonos, é um trabalho recente e mais forte. Tem imagens que eu gosto muito por ser simbólica, como a foto, que é vertical e tem uma mulher encostada meio dormindo num tronco de uma árvore. Esta foto representa muito a comunhão entre nós, a mulher desejada pela natureza. Essa imagem parece que a árvore está acolhendo a pessoa, e isso tem uma beleza simbólica. Outra imagem muito marcante nesta época de coronavírus são imagens da série Coletivos, que tem um dos seus trabalhos mais importantes, que é o aeroporto. Essa imagem é muito significativa por ser uma imagem construída. Quem olha no site não tem noção de quão complexa ela é e ela foi para realizar. É uma imagem que durou um ano para ser feita. Cerca de 1000 diferentes fotografias fizeram parte daquela composição. Cada avião vem de um arquivo diferente de vários voos feitos de helicópteros sobre aeroportos e outros lugares. Esse aeroporto foi construído pelo fotógrafo que fez o desenho.
E é um trabalho importante, pois fala da globalização e também sintetiza muito essa questão de conectividade do mundo inteiro e mobilidade que existe no mundo de hoje. E ao mesmo tempo que vendo essa imagem nos dias de hoje com todos os aeroportos parados, é um paradoxo muito forte, porque ao mesmo tempo que graças à aviação temos toda essa conectividade foi através da aviação que o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. E o desenho do aeroporto é um desenho orgânico. Tem também nessa série o trabalho É Nós, que são milhares de pessoas juntas, apinhadas, e essa imagem dava aflição, ver aquele monte de gente amontoado. Hoje em dia tem um outro significado. Todas as imagens dessa série, elas falam muito do que estamos passando nesse momento. Outra foto interessante da série Coletivos é a praia. Ela também é uma fotomontagem. Foi construída por banhistas do Brasil inteiro. E a praia construída como base para construir essa praia gigantesca foi a Praia do Peba, que fica no Foz do Rio São Francisco. E é uma praia interessante por ser muito deserta, gigantesca e ter uma formação de ondas muito bonita. Por isso, ela foi escolhida para ter uma imagem como plano de fundo. Cássio Vasconcelos respondeu algumas perguntas, e a primeira foi: Cássio, o que motivou você a escolher a fotografia como ramo de atuação? Olha, às vezes eu penso se eu que escolhi a fotografia ou a fotografia que me escolheu. Eu acho que é a fotografia que me escolheu, porque foi tão natural, eu nunca tive dúvida de que o meu caminho fosse com a fotografia, isso já muito cedo, né? Então, ela, te contei como, né, iniciou numa viagem, e aos 15 anos, na verdade eu já tinha tido uma outra experiência, quando tinha 7 anos eu já tinha adorado, mas aí eu era muito criança, acabei não indo a fundo. Aos 15 eu recomecei, então não é que eu escolhi, né, pensando em várias opções que eu teria no mundo, foi tão cedo, eu acho que eu comecei na fotografia antes de eu começar a pensar qual faculdade eu faria, ou o que eu faria na vida de profissão. Quando eu vi, eu já estava na fotografia completamente embrenhado nela, completamente concentrado. Então eu posso dizer até isso, que acho que é a fotografia que acabou me escolhendo. Cássio, e para quem tem interesse em atuar na área, diga um ponto positivo, um ponto negativo e o que te faz continuar. Um ponto positivo é que é muito interessante. Assim, a fotografia ela funciona como um passaporte para diversas experiências. Tem muitos lugares que, por exemplo, sem uma câmera na mão, a gente não iria fazer certas caminhadas ou certas viagens, ou mesmo dentro de casa, observar algumas coisas, ou um retrato. Então, a câmera, a fotografia, ela te leva a ter experiências assim muito diferentes do dia a dia. Então eu, por exemplo, já fotografei, acho que qualquer coisa que você me falar eu já fotografei, porque tenho quase 40 anos aí de fotografia, trabalhei profissionalmente, e mais os meus trabalhos pessoais, então eu já fiz de tudo. Assim, acho que qualquer coisa que você falar, eu falo que eu já fotografei. Isso é bacana, porque dá uma experiência de vida interessante. E assim, é isso de que a fotografia, quando você, por exemplo, sair para fotografar algum lugar, se é com uma câmera na mão, ela vai te levando para lugares que você não iria. Então isso eu acho um ponto muito positivo, acho muito bacana. Eu prefiro sempre explorar o mundo com uma câmera, que eu sei que ela pode me abrir mais oportunidades ainda. O ponto negativo é que eu acho que não é só exclusivo da fotografia, infelizmente de várias outras áreas, que a gente pode falar até, mas música, design, artes, enfim, está todo mundo hoje em dia acho que com mais dificuldade na área profissional mesmo, como um ganho de vida. Está mais difícil. Isso eu não posso iludir, né? Porque tem
a concorrência aumentou muito, a demanda diminuiu muito. Você vê, por exemplo, no caso da fotografia de publicidade, hoje em dia quase que não tem mais anúncio em revista, as pessoas usam menos a fotografia, ou quando usam um banco de imagem, ninguém está muito interessado em fazer um investimento por uma imagem, já que tem o mundo está sobrecarregado de imagem. Então, isso, de uma certa forma, desvalorizou algumas imagens, não todas. Por outro lado, eu acho que o trabalho autoral, que é o que eu venho fazendo sempre, não resolvi fazer de uma hora para outra, ao contrário dessa banalização que acontece muito em fotografias mais comerciais, ela pode justamente aí dar um diferencial mesmo, quando é um trabalho que tem uma história, uma trajetória, tem um pensamento atrás, enfim, tem um trabalho autoral, ele tem uma complexidade que tem que passar isso pelas imagens. E o que te faz continuar? Isso aí eu não consigo viver sem fotografia. Eu não preciso nem pensar, é a minha vida, eu estou nisso desde, agora 39 anos, ano que vem 40 anos dedicados à fotografia. Então, é o modo como eu sei me expressar bem, como eu gosto, e é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então, nunca me passou pela cabeça não ser fotógrafo, não trabalhar com a fotografia. Isso jamais passou, nunca tive nenhuma dúvida quanto a isso. Isso aqui é o que eu vou fazer o resto da minha vida. Então, é até mais fácil, porque realmente, como eu não tenho dúvida, eu sei que é isso, então eu estou tranquilo aqui, mesmo com momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, e é isso, é o que eu sei fazer. Bom, Cássio, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, para os alunos do curso de jornalismo, da disciplina de fotografia, da professora Valéria Bonini. Minha mensagem é assim, que é isso que eu falei um pouco anteriormente, aproveitar esse passaporte, ou esse pretexto que é a fotografia, para termos experiências diferentes, interessantes, usar a fotografia para contar histórias ou para registrar momentos inesquecíveis. A imagem também, por mais que tenhamos um número muito grande hoje em dia, é diferente uma imagem sempre de alguém que sabe lidar com essa linguagem, que estuda, que se esforça mais, né? Eu acho que o fotógrafo, justamente hoje, ele tem que se aprofundar mais nesse sentido de não apenas um clique, registrando algum momento. Acho que tem que sempre, até para ter um diferencial maior de imagens imagens que todo mundo está fazendo, se preocupar mais com o enquadramento, com luz, com o conjunto da obra, tudo isso.